Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um termo muito conhecido e muito utilizado, que é a impenhorabilidade. E nós vamos falar sobre a necessidade de avaliação desse termo segundo critérios aplicados por legislação agrária específica e não pela legislação civil, como muitos têm visto, inclusive erros judiciais nesse sentido. Beleza? Bom, quando se fala de impenhorabilidade, dentro do direito civil, logo se revela a lei de bens de família por trás. Né? Então, quando a minha casa é impenhorável, porque é o único imóvel que eu tenho, que é o imóvel que eu resido. Né? Então, se tem aí uma ligação semântica entre o conceito de impenhorabilidade e de bem de família. É impenhorável porque é bem de família, né? Então, geralmente no direito civil se faz essa comparação. Como os nossos tribunais, principalmente, não sei onde é que você está assistindo esse vídeo, mas eu atuo aqui no interior do estado de São Paulo. Os tribunais paulistas, eles têm pouca ligação com matéria agrária específica. Então, muitas vezes, se você atua aqui no estado de São Paulo, se você é dono de terra aqui no estado de São Paulo, você vai se deparar com conceitos do direito civil, ou seja, normas gerais de bens imóveis aplicáveis dentro de legislação civil, sendo aplicados em casos que envolvem legislação agrária específica. Então, se você é advogado de um dono de terra, se você é dono de terra, você não pode permitir que essa aplicação do direito civil ocorra em questões agrárias, porque a matéria agrária ela é específica e ela traz requisitos específicos também. Vou te dar um exemplo. Inclusive, tem um artigo no meu blog, mateusquesada.com, que trata bastante dessa questão da impenhorabilidade. O exemplo que eu vou dar aqui, bem por cima, foi muito detalhado lá no artigo do blog, então vale a pena você conferir o artigo lá em mateusquesada.com. Mas eu vou te dar esse exemplo em linhas gerais aqui. Certa vez eu entrei com um processo pedindo que fosse reconhecida a impenhorabilidade de uma pequena propriedade rural. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, é impenhorável qualquer propriedade que seja pequena, ou seja, que ela tenha uma área total de até 4 módulos fiscais. Se você quiser entender melhor sobre isso, você vai ter que ir lá ler o artigo. O que são 4 módulos fiscais? Quanto mede um módulo fiscal para eu poder multiplicar por 4 e saber se a minha propriedade é pequena ou não nos termos da lei? Tá tudo detalhado, tudo especificado, muito bem explicadinho lá no artigo do blog, tá? mateusquesada.com. Mas enfim, o artigo 5º da Constituição estabelece então que a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, não pode ser penhorada por dívidas decorrentes da exploração da atividade agrícola. Então perceba que eu tenho aqui 3 requisitos. Ela tem que ser pequena, que como eu já te adiantei, são consideradas pequenas as propriedades rurais com até 4 módulos fiscais. Então tem que ser pequena, tem que ser trabalhada pela família e a dívida por meio da qual se pretende penhorar aquela propriedade tem que ser decorrente da exploração da atividade agrícola dela. Então esses são os 3 requisitos. No caso que eu estava trabalhando, eles estavam bem delineados. A dívida era um empréstimo de custeio rural feito no Banco do Brasil. Então, era dívida decorrente da exploração da atividade agrícola. Era a própria família que trabalhava na propriedade rural. Fomos lá com o tabelião de notas, ele lavrou uma ata notarial comprovando que as pessoas que trabalhavam na exploração daquela terra eram membros da família do proprietário. E ela tinha, acho que 4 ou 5 alqueires, ou seja, estava bem abaixo, não tinha nenhum módulo fiscal direito, quanto mais 4. Ou seja, ela era pequena, explorada pela família, a dívida era decorrente de questões da exploração da atividade agrícola, impenhorável. Fiz lá meu pedidinho, pedi impenhorabilidade, juiz, não. Por quê? Porque não é o único imóvel, essa pessoa ela tem outros imóveis, ele não reside na propriedade, ele tem uma casa na cidade, ele reside lá na cidade, então não se configura aqui o bem de família, então eu não vou declarar a impenhorabilidade desse imóvel. Espera aí um pouquinho, excelência, com todo o respeito que eu lhe devo. Em momento algum eu aleguei que o bem era bem de família. Em momento algum eu disse que era
o único imóvel? Eu disse que ela é impenhorável por ser pequena propriedade rural nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. E não que ela é impenhorável por ser bem de família nos termos da lei do bem de família. E na cabeça ainda de quem trabalha com direito civil, não conhece legislação agrária específica, não tem o costume no trato diário de legislação agrária específica, é como se os requisitos da lei de bem de família tivessem que ser cumulados com os requisitos do artigo 5º da Constituição, que é a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Então, você tem que deixar isso muito explicado. Nós temos aqui duas condições, duas hipóteses que por si só, ou uma ou a outra, é suficiente para declarar impenhorabilidade. Se ela é bem de família, ela vai ter que cumprir os requisitos lá do bem de família, único imóvel, residir no imóvel, não. Se ele cumprir os requisitos do bem de família, é impenhorável porque é bem de família, lá do direito civil. Mas se ele cumprir os requisitos da pequena propriedade rural, ou seja, é pequena, explorada pela família, e a dívida por meio da qual se pretende penhorar é decorrente da exploração da atividade agrícola, ela também é impenhorável, ponto, acabou. Não tem que somar os requisitos de um tipo com o do outro. Então, é importante que nós comecemos a ter esse trato, esse manuseio voltado para a aplicabilidade de conceitos da legislação agrária específica. Nós precisamos estar a todo momento relembrando o judiciário, relembrando os aplicadores das normas, que nos nossos casos em concreto, nos casos que envolvem matéria agrária, tem que ser aplicado a matéria específica, o regulamento específico, e não aquele geral com o qual eles estão acostumados a lidar no direito civil. Esse é o trabalho do consultor, esse é o trabalho do advogado agrarista, e é isso que um dono de terra, que um produtor rural precisa procurar, esse tipo de assessoria especializada, voltada, porque se ele procurar por um generalista, se ele procurar por pessoas que cuidam, que trabalham com direito civil no geral, talvez ele não vai encontrar aquilo que ele precisa.